Eduardo, quem não tem formação específica pode ser cientista de dados, Eduardo. E esse vai ser o nosso bate-papo aqui hoje, tá bom? Por quê? Porque você já sabe, eu já falo de bate-pronto, que não, você não precisa ter formação específica, mas a gente vai trazer algumas coisas aqui para te mostrar essa parada de uma vez por todas. Por quê? Porque eu sei que ainda é uma dúvida muito comum, né? Eu acompanho muito, a gente tem uma interação muito massa, assim, eu tô sempre tentando responder todo mundo ao máximo nas redes sociais, nos e-mails eu respondo todo mundo, e eu vejo que é uma dúvida recorrente. Se não for a sua, segura um pouquinho aí, que aí a gente vai falar sobre coisas que também são importantes para você entrar nesse mercado como cientista de dados. Tamo junto, beleza? Então, cara, nós estamos aqui falando sobre a ciência de dados, sobre o cientista de dados. Você já sabe que a ciência de dados ela é exatamente um ramo que tem um mix de ciências em volta dela, né? A gente se utiliza do ramo do business, do ramo da matemática, do ramo da computação. Quando junta as três, a gente pega o que há de melhor, a gente consegue fazer algumas coisas muito interessantes aqui dentro do nicho da ciência de dados. Hoje em dia é muito comum a gente ver algumas faculdades já oferecendo o curso, né, a formação ali de especialista, sei lá, de cientista de dados, graduação em ciência de dados, né? É claro que as faculdades ainda estão começando, ainda estão ali meio que apanhando, porque estão colocando muitas teorias e estão colocando uma porrada de conteúdo para bater a grade horária. A faculdade sabe como é que é, para ter a licença, tem que ter não sei quantas horas, e aí sai enchendo uma porrada de conteúdo. Tenho tido muita reclamação, a galera chega no CD Pro já fala logo, Eduardo, o que está acontecendo? Por que a galera está falando sobre isso aqui? Não estou vendo aplicação prática. Até eu explicar para essa galera, né, que a especialização profissional ela é diferente, né, da parte acadêmica. Meu Deus, é difícil. Nós estamos numa sociedade onde a cultura da formação da graduação sempre foi uma coisa muito importante, né, ali, graduação que eu falo específica, né, então, como a ciência de dados ela é uma carreira relativamente nova, né? Pelo menos com esse nome, é uma carreira nova, a gente ainda vê aí uma bateção de cabeça muito louca, e eu estou aqui exatamente para mostrar como funciona no mercado, na prática, como as empresas contratam cientistas de dados, o que é relevante para trabalhar como cientista de dados. É exatamente esse o meu bate-papo aqui contigo desde o início, para que você possa já aprender tudo que você precisa aprender sem estar ali vendado, simplesmente aprendendo porque alguém falou que tem que aprender. Estou trazendo forma prática, estou trazendo experiências práticas, estou mostrando como que as pessoas que estão no mercado se deparam ou se prepararam para conquistar aí a sua vaga como cientista de dados e ganhar acima de R$ 8.000. Então, cara, fica ligado, porque o que eu trago para você é exatamente aquilo que é a prática do mercado. Tamo junto? Beleza? Isso é a ciência de dados, isso é ser cientista de dados, tá bom? O cara, para ser cientista de dados, ele não vai precisar da formação de cientista de dados. Ponto. Existem cientistas de dados que são físicos, matemáticos, químicos. Eu sou economista, tenho vários alunos administradores, economistas, contadores, engenheiros dos mais diversos, que são formados em outras áreas da tecnologia, como ciência da computação, são engenheiros de software, são analistas de sistema, são formados em sistema de informação, são formados em informática, saca? Todos esses ramos ali que abrangem a tecnologia, né? Eles têm essa formação e são cientistas de dados. Então, cara, não é que nem medicina, que para ser médico você tem que estudar lá a medicina e aí sim você vai ser um médico, beleza? A ciência de dados definitivamente é diferente. Sabe por quê? Porque as empresas estão procurando pessoas que sabem resolver os problemas dela. E as pessoas que sabem resolver os problemas dela com a ciência de dados são as pessoas que aprenderam aquilo que eu venho trazendo aqui para você, mostrando as habilidades, as skills, os conhecimentos que realmente importam. Tamo junto? Beleza? Então, um resumão aqui muito doido para você já entrar aqui e ficar ligado, né? Então, cara, uma coisa que é bem interessante é assim, há uma diferença quando a gente olha para o nicho de tecnologia em si, porque querendo ou não, a ciência de dados ela está no mundo da tecnologia. Nós utilizamos e criamos tecnologia dentro da ciência de dados. Porém,
nós não somos ali uma formação da tecnologia em si. Nós utilizamos e criamos, porém nós temos esse mix, como eu falei para você. Né? Existem formações que elas são completamente nativas da tecnologia, como, por exemplo, a gente olha aí essa galera da programação específica, né? Se você quer um cara que seja um full stack em Java, poxa vida, é difícil, mesmo assim não é impossível, um cara que não tenha estudado ali essa programação na sua formação para ser um full stack em Java, que é uma linguagem de programação. Porém, é possível, Eduardo, mesmo assim, ser alguém que não seja formado em tecnologia e seja um full stack em Java? Sabe por quê? Porque essa galera assim, durante muito tempo, não só hoje, mas durante muito tempo, essa formações em tecnologia era uma coisa escassa. E não é escasso porque poucas pessoas tinham, não. É porque a demanda era tão grande, mas tão grande, que o profissional que tinha essas habilidades, eles realmente eram e estão até hoje engolidos aí pela concorrência, né? Então, o que tem nas empresas? As empresas geralmente tinham diferencial de mercado para galera que era ali da área de tecnologia. Me dá um exemplo aí, Eduardo. Ó, eu trabalhava lá no Banco do Brasil, né? E quando a gente olhar a carreira técnica dos funcionários da tecnologia dentro do Banco do Brasil, o cara tinha o mesmo cargo que eu, entre aspas, né? Porque, por exemplo, se eu era um sênior que trabalhava na diretoria de controles internos, eu era um sênior que ganhava menos do que o sênior que trabalhava na TI. Por quê? Porque esses caras tinham um diferencial de mercado. Você entende? Qual era o diferencial de mercado? É a grana que a instituição paga para segurar um pouco mais você, porque a rotatividade é grande, as empresas estão loucas atrás de profissional que manja de tecnologia. Sabendo disso e sabendo que o profissional de tecnologia é realmente aquele cara bem independente e que é atraído por grandes empresas, essas outras empresas são obrigadas a instituir o diferencial de mercado. Eduardo, isso funciona só no Banco do Brasil? Não, não, não. Várias empresas no Brasil e no mundo têm esse diferencial, né? Na verdade, tem vários diferenciais. Né? Quando olha para a carreira de tecnologia, você vê que os salários realmente são diferenciados. Né? Se você olha um programador simples aí, um cara que trabalha com sites, o cara que sabe fazer ali, usar o HTML, JavaScript, CSS, Next, React, essas coisas mais ali do front-end, os caras têm um diferencial de mercado. Aí tu olha, por exemplo, para um cara que trabalha lá como DevOps, aí o cara sabe Kubernetes, Docker, aquela coisa toda, ele também tem um diferencial. Aí chega agora o mundo da tecnologia detonado aí pela inteligência artificial, detonado no bom sentido, é claro que o cientista de dados também vai ter o diferencial. Mais ainda, por quê? Porque o cientista de dados é o cara que está criando a inteligência artificial. A gente cria a inteligência artificial porque a gente conhece o machine learning, o deep learning, processamento de linguagem natural, a visão computacional e por aí vai. Então, é claro, se é isso que está que está dominando o mundo, é óbvio que as empresas estão mais preocupadas em manter e em atrair esses talentos de uma forma completamente diferenciada. Entende por que a ciência de dados meio que está ali navegando nesse mundo da tecnologia, mas sem ser explicitamente da área de tecnologia? Então, essa é uma parada muito importante que realmente é bem confuso você imaginar isso, porque a gente viveu ali de um tradicionalismo muito louco, né, nas carreiras. E aí agora a gente está vendo que a coisa está muito mais prática do que tradicional. Tamo junto? Cara, quando a gente olha ali, existem hoje, como eu falei, algumas instituições que, é claro, as instituições, elas oferecem o quê? Treinamentos, formações e por aí vai. Elas, vendo esse potencial, hoje começam a oferecer formação em ciência de dados, graduação em ciência de dados, MBA em ciência de dados, especialização em ciência de dados, especialista em IA e aquela coisa toda. Começa a crescer. É o business das faculdades. Agora, nem todas elas estão num nível de maturidade que são importantes para você conseguir a sua vaga como cientista de dados. Sabe por quê? Por causa de uma coisinha. E essa coisinha talvez seja a coisa mais importante. O nome dela é prática aplicada. Meu Deus, Eduardo, como assim? Eu recebo dezenas
de pessoas falando comigo assim, Eduardo, me ajuda a entender uma coisa aqui, porque eu não estou compreendendo a aplicação prática do PCA, a aplicação prática de componentes principais. Por quê? Porque a galera tá olhando para tecnologia e ensinando a tecnologia como se estivesse ensinando lá na era industrial, saca? Na segunda revolução industrial, pensa no quadro negro e aí começa a desenhar as fórmulas no quadro. A galera não mudou nada. Na verdade, daquela época para hoje, sabe o que tem acontecido? Mudou a cor do quadro, agora o quadro é branco, entendeu? E a galera usa o pincel lá. Putz, cara, não dá para ensinar as coisas desse mesmo jeito. Hoje em dia é prática.